Olá pessoal, eu sou o TJ Fernandes, estamos começando mais um podcast do GPS Brasília. Hoje temos a honra de receber uma das atrizes mais renomadas do nosso país. Não só atriz, mas também comediante, humorista, das melhores que tem, viu? Eu posso falar porque eu também sou humorista, então sei muito bem que o trabalho dela é incrível, é muito bem feito. Por isso é uma honra estar ao lado de Denise Fraga. Que prazer receber você aqui com a gente, Denise. Muito obrigado, viu? Meu, TJ, prazer te Pô, conhecer, muito prazer bom. estar aqui, viu? E mais uma vez aqui esse ano com 4 sessões quase completamente esgotadas. Eu queria saber por que escolher Brasília para iniciar a turnê do seu espetáculo mais uma vez. Não, a gente está continuando. Na verdade, a gente viajou muito ano passado, inclusive a gente está retornando a Brasília, mas a gente sabia que a gente uma hora ia voltar diante do que tinha sido. Eu tinha dúvidas dessa volta, se seria bom ou não, mas Brasília é um lugar hoje eu cheguei no aeroporto e falei assim, gente, quantas vezes eu já vim aqui? Porque, na verdade, uma praça, para usar um termo antigo de gente de teatro, é uma praça que se respeita muito. Eu sempre falo de Brasília, primeiro que eu adoro Brasília. Né? É uma cidade que tem uma coisa controversa, né? Muita gente não entende Brasília, né? Eu acho uma pena, porque Brasília, para muita gente, fica com essa pecha da vida política, e que realmente tem um protagonismo, Claro, mas a vida cultural em Brasília, o público de Brasília, as conversas de Brasília, as entrevistas de Brasília, é uma coisa que a gente respeita muito. Eu sempre falo que tem públicos que têm o código poético mais afinado. Como eu viajo o país há muito tempo, fazendo teatro, e na comédia, você sabe disso, a gente tem uma resposta imediata da plateia. Né? Aquele público que entende ironia, que entende metáfora, que está com o código em dia. E eu sinto que a gente tem uma coisa que acontece nesse empobrecimento que a gente tem vivido muito pela vida digital, um empobrecimento mesmo intelectual, subjetivo, eu acho, né? Uma coisa mais rasteira sendo consumida a de não toda se prova. aprofundar, né? E eu acho que a gente vive realmente uma queda da percepção da metáfora, da percepção da ironia, né? Uma decadência da sutileza, de uma certa maneira. E eu acho que Brasília é um lugar que você chega e que você... É uma plateia que eu respeito muito, que eu sempre falo que tem o código poético em dia. Que bom. Então, resumindo, Brasília é uma cidade que não precisa se explicar a piada. Assim, essa coisa de explicar a piada, assim, eu acho que tem... Faz tempo que eu não faço uma peça que realmente, assim, tem uma piada para ser entendida. Mas é isso, aquele timing cômico que você fala, ih, não entenderam, ou ih, não funcionou hoje, ih, fui eu que errei. Você é comediante, você sabe disso, né? A gente tem essa percepção. E eu sinto que a ironia, né? Eu fiz muitos Brechts, e o Brecht é um campeão da ironia, né? Essa ironia, eu acho que é a coisa que está sendo menos percebida com o passar. Né? Eu viajo o país há 16 anos aí e eu sinto que eu sinto no ouvido que há uma decadência da percepção da ironia. Olha, interessante. Que percepção a sua de perceber a falta de percepção. Isso é interessante, nunca parei para Porque eu pensar nisso. acho que você não tem isso. A risada, ela é uma voz, ela não é a risada ou riu ou não riram. Quando você faz muita comédia, você fica com o ouvido treinado, né? Tem uma risada que não é questão de rir ou não rir, é do que riu. Tanto que é muito. Nossa, eu já comecei a falar aqui muito, mas Estou adorando, tá me ótimo. corte. Não, não, nada de Mas eu corte. sinto, Thiago, que tem uma coisa. Thiago, eu já te chamei de Thiago. Eu já fiquei íntima com o TJ. Problema nenhum. Tem uma coisa que acontece que é, não é todo riso que vale. Não é todo Sim, riso que determina a qualidade, né? sim, com Porque certeza, a com certeza. risada, ela é uma expressão.
Então, eu me lembro que muito cedo, eu estava fazendo Traíra e Coçar essa comissária, eu tinha 26, 24, e eu me lembro que eu saí um dia na coxia e eu fiz assim, e o Roberto Pirillo, que fazia a peça comigo, ele falou para mim, o que aconteceu? Eu falei assim, não, é que não funcionou, e ele falou para mim assim, como não? Eles riram. Aí eu falei assim, mas não é esse riso que interessa. Olha que eu falei, eu já era maluca com essa coisa do ouvido Certíssimo, para risada, certíssimo. porque eu fico pensando, se você faz uma piada, por exemplo, se eu subo no palco e eu faço uma piada homofóbica, pode ter gente na plateia que vai rir. Esse riso não me interessa. Né? Então, eu acho que tem vozes de risadas. Você vai ouvindo, inclusive a risada que eu mais gosto é a risada que eu chamo de pior que é aquela risada que você vê, ela levanta assim, o público faz e dá uma morridinha, porque é o cara no meio da risada se reconhecendo naquilo que ele está vendo, ele fala, pior que é, a gente faz isso. Né? É o que eu mais gosto da verdade Que do legal. humor, é essa potência revolucionária que o humor tem de fazer a gente se reconhecer, né? A identificação E da gente ver imediata, a lição como também. somos ridículos, né? Como, como, como a gente se enrola em umas coisas mesquinhas, né? O teatro, né? O teatro é isso, né? Esse espelho para a humanidade dizendo, olha como a gente se enroscou, né? E as tentativas que a gente faz de provocar essa reflexão através do riso. E eu acho que a coisa que eu mais gosto é de fazer uma pessoa rir ao mesmo tempo que eu faço essa pessoa pensar, ir para casa em estado de reflexão. Nessa peça, No Eu de Você, eu ouço muitas pessoas falando para mim uma coisa que eu mais gosto de ouvir em teatro, que é, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Que eu acho esse lugar o lugar mais precioso, esse Muito bom. lugar que a pessoa está com vontade de chorar e ela dá uma gargalhada. Aliás, na peça eu vejo do palco muita gente, é muito bonito, muita gente rindo e enxugando lágrimas. É um negócio precioso. Denise, a gente vai ter que cobrar para as pessoas assistirem isso, porque está virando um curso, né? De, não só de humor, mas de teatro, de dramaturgia. Que legal tudo que você falou agora. Muito bacana mesmo. Imagina. Sobre a sua peça especificamente falando, são histórias reais, correto? Sim. Histórias que aconteceram com você, com pessoas que você conhece, de onde surgiram essas histórias? A gente fez um comunicado, botamos um anúncio no jornal e fizemos um vídeo na internet recrutando as histórias. Nesse vídeo, TJ, eu falava assim, minha próxima peça vai se chamar Eu de Você. Eu quero subir no palco para contar a sua história. Eu quero calçar os seus sapatos, eu quero trilhar o que você trilhou, eu quero olhar pelo seu olhar, eu quero vestir você, eu quero ser eu de você. Nesse vídeo já sugeria um pouco essa ideia que a peça tem, que não é como, por exemplo, eu fiz o retrato falado na televisão, na TV Globo, onde eu contava histórias pitorescas com começo, meio e fim, né? O Eu de Você são pedaços de vivências, de histórias, que a gente trança com trechos da literatura, com música. Tem uma banda maravilhosa em cena com a Clara Bastos, que é uma das orquídeas do Itamar Que Assunção. legal. A Priscila Brigante, que é uma baterista incrível, a Ana Rodrigues, que é uma pianista maravilhosa, que faz comigo todo o meu trabalho vocal, minha professora, mestra. Então, eu acho que eu estou muito bem acompanhada, o espetáculo é muito bonito, tem uma coisa visual, mas o espetáculo para a gente mesmo foi muito surpreendente, porque ele foi um espetáculo criado na sala de ensaio a partir dessas histórias, que nós fizemos uma seleção, recebemos quase 300 e trabalhamos em cima de 25, mais ou menos. Não foi fácil, porque chega uma certa altura que história não é interessante. Todas são. Ainda mais quando aconteceu uma coisa muito curiosa que a gente selecionando, eu sentada, eu e o Zé Maria, que é o nosso produtor, meu parceiro maravilhoso de tantos anos, a gente fazendo a primeira seleção das histórias, a gente lia e algumas a gente falava assim, ai, será essa? Não, não, dobra. Aí a gente ia dobrando aquela folha de sulfite, porque a gente imprimiu tudo, a gente dobrava, acho que a gente não achava que não. Né? Aí depois vinha outra que a gente falava, mas tem aquela lá? Desdobra. Então a gente até hoje brinca com esse bordãozinho, desdobra, volta a ter Ah, atenção tá. sobre aquilo, né? Aí, então todas as histórias, Entendi. aconteceu uma coisa muito curiosa,
e bonita, que acabou ficando as histórias menos particulares. A seleção, sem a gente querer, Automaticamente, ela foi inconscientemente. ficando, depois na sala de ensaio, porque em cima das histórias dessas 25 ficaram mesmo 9. E Tá. ficaram as histórias que poderia acontecer com qualquer um de nós. Ficaram, porque também tinha uma coisa que a gente pensava muito quando a gente ensaiou, que a gente começou a ensaiar em 19, né? Era final de 2018 quando a gente pediu as histórias, né? A gente tinha o início dessa polarização tão triste que aconteceu com o nosso país, dividido em dois lados quando somos tantos. E a gente sempre pensava uma coisa assim, que lugar é esse que pertence a todos nós, né? Porque eu acho que existe um lugar do qual ninguém escapa, não existe lado, não existe partido, não existe direita e esquerda, né? Que existe um lugar, né? Uma professora que não soube lidar com um aluno, encontra ele mais tarde, pede perdão, um irmão ingrato, uma mãe com Alzheimer que canta junto com o filho, para surpresa dele, né? São lugares que pertencem. Só que tudo isso, essas histórias, elas fazem a gente trilhar um caminho, né, de percepção, e acaba sendo a história de todos nós. Tem uma moça que foi ver a peça que ela falou uma coisa tão bonita, que ela é simples, mas eu adoro essa imagem porque ela falou: vocês fizeram uma colcha de retalhos que cobre todos nós. Olha, Mas eu gosto muito dessa ideia de pensar que eu estou coberta por uma colcha de retalhos e que tem nas minhas costas um pedaço desse patchwork que eu achava que não me pertencia. Essa ideia de que é surpreendente o outro em nós, para mim é muito fascinante. E porque é mesmo, nós nos surpreendemos, se a gente se debruçar, né, sobre o outro, a gente se surpreende muito com identificações inusitadas que a gente achava que não eram possíveis. com E eu acho que a certeza. gente anda muito necessitado disso também. Verdade. É aquela coisa de se colocar no lugar do outro também, né? Essa coisa, Também. essa palavra empatia, né, que ela anda circulando tanto por aí. Eu falo, a gente tem falado tanto empatia que eu tenho medo da gente perder a empatia pela palavra empatia. Mas Banalizar, né? Banalizar. não, mas é porque empatia, a princípio, a empatia, se colocar no lugar do outro. Mas muita gente, eu sinto que muita gente faz um exercício assim, se fosse comigo, não é se fosse com você, né? É você entender aquele background, aquela mãe, aquele pai, aquela cor de pele, né? É você tentar entender, tentar vestir o outro. A peça é realmente um convite a esse vestir. E não é. E não dói, é divertido, é uma experiência, porque a gente, na peça tem assim, e aconteceu uma coisa bonita também, que é durante os ensaios eu comecei a contar umas histórias minhas que aquelas histórias me lembravam, né? O pai do Francisco queria ser Certo. cantor, o meu pai também queria ser cantor, né? Então o Conectando. Luiz, a direção do Luiz é incrível. É um trabalho lindo a direção do Luiz. E ele falava, deixa a sua história. Então, uma das coisas que aconteceu também é que histórias minhas permearam as histórias dos outros. Então, tem o Francisco, tem o Wagner, tem a Clarice, a Daisy e tem Drummond, Clarice Lispector, Pessoa, Wisława Szymborska, tem Zezé de Camargo e Luciano, tem Vanto, tem Chico Buarque. Uhum. Essa mistura que a gente fez, dessa trança de todos nós. Então, acho que as pessoas, talvez o que tem acontecido com a peça é que não há quem não se identifique. E muita gente volta trazendo alguém que a pessoa acha que precisa ver aquela peça. Então, por isso que eu estou a terceira vez aqui em Brasília. Não, e identificação, pelo menos para mim, é o maior segredo, eu acho. Não sei se do teatro no modo geral, mas na comédia eu acho que a identificação é o maior segredo da risada, quando a pessoa se identifica naquilo que está vendo. E no teatro Por isso que também, né? riem, Por né? isso que riem, é isso. Até uma identificação Negativa, às vezes. culposa, É. exatamente. Agora, uma curiosidade que surgiu agora. Os donos reais das histórias são identificados Sim,
Eles foram assistir a peça, você tem Foram várias alguma vezes. relação de amizade com Sim, eles hoje em dia? tem o WhatsApp de todos. Ah, que legal isso. Não, é que eu falo com eles, né, de vez em quando, porque não ficamos exatamente amigos, mas criamos uma relação. Porque eles foram na estreia e foram depois, né, e eu sei deles, notícias deles, e eles já me deram muitas emoções, Imagino. tipo a história do Felipe, que é uma história muito delicada, é um menino que teve um abuso na infância, e as pessoas nos confiaram histórias, TJ, que elas talvez nem postassem, sabe? E eu me senti muito responsabilizada por Verdade. essa confiança, né? Verdade. Eu precisava fazer alguma coisa Boa. de beleza, pelo menos com aquilo, né? Eu ficava muito, muito onerada com essa responsabilidade que tinha sido, que eu tinha, que eles, porque as pessoas escreviam muitas vezes nas cartas: Denise, você que vai falar por mim, você que vai me dar voz. Eu falava, meu Deus. E eu falava, mas eu também. E era uma mostra melancólica de cartas. E eu falava, gente, mas eu não quero fazer um espetáculo triste. A gente já está tão triste, eu não quero fazer um espetáculo triste. Então a gente colocou também como desafio como criar leveza na tragédia cotidiana, na vida dura. Né? Como falar, a vida não é bolinho para ninguém, a vida não é bela, Isso. a vida é rica, mas ela não é bela, ela é cruel, a gente vive muitas injustiças, mas a gente tem como olhar para isso ainda com beleza. Né? Eu acho que uma das grandes coisas que o teatro faz é nos recuperar o fascínio pela existência. Né? Eu sempre, quando a gente está ensaiando uma peça, eu falo, não precisa ter final feliz, porque eu não gosto de finalzinho cor-de-rosa, mas precisa da vontade de viver. E eu acho que uma das funções da arte é te recuperar, quase como aquele templo que você vai o teatro, para mim, é um templo que você vai para recuperar o gosto pela vida, que te dá mais compreensão até da imperfeição humana. Eu sinto que uma pessoa que você vê, se duas pessoas que têm a mesma educação formal, TJ, uma vai ao teatro, vai ao cinema e lê, escuta boa música. A outra, não. Só fica aí nos boletos, né? Copo, cadeira, acha que a vida é isso aqui, dinheiro. Essa pessoa, ela tem muito maior, a pessoa que está próxima da arte, ela tem muito mais chance de compreender a imperfeição humana. Porque a arte é feita dos dilemas, dos nossos eternos dilemas, né? Eu sempre falo que quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa, no mínimo vai sofrer mais bonito, porque sofre acompanhado dos poetas, porque sofre... né, eu tô lá, eu já falei isso em alguns lugares, eu tenho medo de me repetir, mas é uma coisa que me nutre, que se eu tenho uma música do Chico para cantar, eu estou triste, eu estou chorando, eu continuo chorando, mas eu falei que nem aquela música do Chico que ele fala, eu continuo chorando, né? Mas eu tenho aquela voz do poeta que sentiu a mesma coisa que eu estou sentindo, é meu irmão ali na dor, Acalenta. mas ele me deu essa voz, né? Eu acho que a arte, para mim, eu sou muito agradecida a essa peça, até atravessar todo esse tempo tão complexo que a gente vem atravessando, fazendo essa peça. É uma arma muito poderosa. Nossa, eu concordo com tudo que você disse, mas tanto, assim, que legal. Tá sendo uma aula para mim também, te entrevistar. Imagina. Vamos para a área do cinema agora. Denise, o cinema nacional está destacado, em festa, em evidência, graças a Deus. E antes de falar do Ainda Estou Aqui, eu quero falar de outro filme que também está em evidência atualmente, que é o Auto da Compadecida 2. Sim. E você faz parte dessa história porque você fez uma personagem incrível no primeiro filme, que na verdade é minissérie. Inclusive, eu peço para todo mundo que está assistindo, assista a minissérie. Quando for reassistir, assista a minissérie. Eu fui assistir. No DVD tem a série e as pessoas às vezes não sabem que tem. Não é no Só tem o DVD, filme. gente. Eu estou muito jurássica hoje. No DVD. No Globoplay mesmo. No Globoplay tem a série, né? E até ela foi reprisada, né? Em janeiro do outro ano, meu Deus. Eu acho. Tem um tempinho. Eu também acho, porque tem um trabalho tão lindo dos roteiristas do Guel Arraes, do João Falcão, de todos os envolvidos, que eles recuperaram, além das histórias do Suassuna, aonde o Suassuna bebia também, que são as histórias de cordel, não só, mas as histórias medievais
as parábolas. É muito, muito bonito o trabalho deles. Não, é E demais. muito engraçado. A série, eu acho a série É incrível. demais, é. E o filme também, mas a série É realmente você isso, a tem série é razão. mais completa. Eu acho. Assistam a série, gente, pelo amor de Deus. E aí eu reassisti agora para poder assistir o 2 no cinema e novamente fiquei impactado. Cara, eu fiquei impactado com esse filme, assim, de novo. Porque é uma linguagem tão. Nossa, eu parava de assistir e falava pra minha esposa, caramba, esse filme é demais. Uma linguagem tão poética, um humor tão que te abraça, assim. O seu personagem é incrível. Eu sei que tecnicamente seria como se fosse uma coadjuvante, mas na verdade não, tem um protagonismo muito grande a sua personagem. Muito Sim. grande. A mulher do padeiro é essencial no filme Não, todo. eu adorei fazer É demais. isso que eu ia perguntar, como foi fazer Não, um? você sabe que a gente quando faz a coisa, a gente não imagina que a coisa vai virar, né? Você acha legal tá fazendo, era um trabalho incrível, era um roteiro que eu me lembro que quando eu li o roteiro, eu li na mesa da minha cozinha, eu gargalhava, isso era um sinal, eu falava, gente, como esse roteiro é bom, como isso é engraçado. É genial. Eu ria lendo. E aí eu fiz e eu fiquei muito tempo sem ver. E quando fez 20 anos, eu também tornei a ver, porque a gente ia fazer uma live, foi em plena pandemia, com todo o elenco, foi lindo até, junto com o Guel, ia ser uma festa. E eu vi de novo e eu falava, gente, como isso é bom. É muito bom. E é difícil a gente não ter um posicionamento muito crítico sobre o que a gente faz, né? A gente sempre fica achando, essa hora eu devia ter feito isso e ter feito aquilo. Mas eu acho que o que eu fico muito feliz de ter participado de uma coisa que hoje é um clássico nacional do cinema, né? Que é uma coisa já ainda mais especial por isso. E você hoje pode perguntar quem não viu o Alto, né? Porque quase todo mundo viu. E as pessoas, né? Você falou da Mulher do Padeiro, eu tenho a felicidade de ter participado de uma entrevista junto com o Suassuna e Nossa, ele falou sei. assim publicamente, não estou contando vantagem, ele falou publicamente, ele falou que eu era a melhor mulher do padeiro dele. Por isso que eu Logo falei, dele. tem um protagonismo muito grande seu personagem. E, assim, eu sabia que não ia encontrar a Mulher do Padeiro novamente no 2, né? Porque morreu e não teve a segunda chance como João Grilo. Sim. Mas em algum momento você teve alguma esperança de ser chamada para fazer alguma pontinha no 2? Porque eu sabia Não tinha como, né? eu sabia que era outra coisa também, né? Eu não fiquei. Muita gente me perguntou, estou Fez respondendo essa falta, fez pergunta falta. acho que há 2 anos. Você vai estar no 2? Eu já sei até do que se trata. Não, eu morri. Pô, mas o João Grilo tá lá, né? Enfim, fez falta, fez falta. Alguns personagens E eu fizeram também falta. vou te falar, Tejata, eu acho tão difícil você, tanto tempo depois, e louvo Matheus e Celton e todo mundo que estava, porque eu tenho muito medo dessas reedições, sabe? Eu acho que quando você É, faz um gol, eu não sei, eu pessoalmente, assim, eu falo, é tão difícil, né? Falar muito assim, vai difícil. lá e faz um gol de novo, né? Mas acertaram. Foi, É uma obra, E tá aí nos cinemas mais de 3 lotando, milhões de assim, né? É espectadores, lindo por de isso que eu ver. falei, não é só ainda estou É mais aqui. do que isso, é uma história, né? Eu acho que tem uma história. Tem muito saudosismo também, né? Tem muita vontade das pessoas reviverem aqueles personagens. É um fanservice também. É um Total. fanservice. Não, assim, outro dia eu recebo quase que diariamente no Instagram. Eu vejo pouco, eu tenho um Instagram um pouco gerenciado. Eu não sou muito da rede, mas eu quero o teatro cheio, então eu tenho rede social. Mas eu vi no outro dia, me mandam sempre dublagens. Tem gente que imita a gente perfeitamente. Ah, É incrível, a gente recebe muita coisa. E no outro dia, um rapaz mandou para o elenco, estava lá todo mundo marcado, uma tatuagem que ele fez com todos os personagens. caramba. É incrível, as Impressionante. pessoas são muito fãs. Impressionante. É. Aí agora sim, ainda na área do cinema, a gente está celebrando muito Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres e tudo mais. E eu queria muito saber de você, porque se para nós brasileiros já é incrível acompanhar isso, imagino para uma brasileira e atriz e colega de trabalho, tanto da Fernanda como do Celton, como que está sendo para você E acompanhar sendo isso? quem é, né? Que E a sendo quem Ananda, é. ela é uma mulher muito interessante, ela é uma atrizona, né? Que a gente sabe que é, mas além disso,
isso tudo está acontecendo com ela, e ela falando as coisas que ela fala, ela ser a escritora que ela é, né? É muito bonito esse momento, todo esse foco, esse holofote nessa mulher tão interessante, né? E é lindo o trabalho dela, o filme, a gente, enfim, vou chover aqui um pouco no molhado do que tudo que estão dizendo, mas ser esse filme que conta essa história nesses tempos, a gente vir nessa hora acontecer tudo isso, a gente conhecer essa mulher que foi a Eunice Paiva, que era a cabeça que fez, foi a cabeça dessa família que sofreu isso, que muitas vezes as pessoas não têm nenhuma ideia, não têm mesmo ideia do que significa a ditadura militar. Eu sinto que as pessoas falam muitas vezes de uma forma sem conhecimento, me dá até uma certa compaixão, porque eu sinto que a pessoa não tem ideia. E esse filme, ele retrata uma família da qual o pai foi levado e uns homens se aboletam dentro daquela casa. Acho a cena mais violenta do filme para mim. Aqueles homens que falam, não, a gente vai fazer companhia para a senhora. E eles fecham as cortinas. As pessoas não têm ideia. E eu acho tão bonito, né, o que eu vi a Nanda falando por aí, que ela falou da vocês. Eu tenho ideia do que é a cultura francesa, eu tenho ideia do que é a cultura americana, né? Eu tenho ideia da Europa. Vocês não têm ideia de nós, e as pessoas daqui, eu sinto, também não têm ideia de nós. Falaram tanto de nós sem ter ideia de nós, sem saber como nós somos. Nós como história, nós como artistas, não só toda a questão da difamação que a classe artística sofreu, né, nos últimos tempos, mas assim eu sinto que de um jeito muito rasteiro, triste, sem conhecer a nossa história. Mas eu também, TJ, eu te digo, eu também tento compreender, porque foi uma história que foi sonegada. Eu estudei num colégio federal, o Colégio Pedro II, onde eu só ouvia a palavra ditadura quando eu tinha 18 anos. E era plena ditadura militar quando eu estudava. Eu não entendia por que eu cantava o hino nacional tantas vezes. E quando eu aprendi criança o hino nacional e eu fui cantar em casa, repetindo no chuveiro o que eu tinha aprendido na escola, minha avó bateu na porta. E a minha avó falou assim, não pode, não pode, porque poderia ser subversivo uma criança estar cantando o hino nacional no chuveiro. Era um medo que todo mundo tinha de falar qualquer coisa. Era um medo, porque eram assim, as pessoas desapareciam. Sua filha podia ir dar aula, sua filha que não tinha nada a ver com nada, que não tinha nada a ver com ninguém, que não tinha nenhum traço de ser terrorista, comunista, o que quer que subversivo, o que quer que fosse esse nome, e essa pessoa sumia. Então, eu acho que o filme ele retrata isso de uma maneira muito bonita. Ele dá essa e dá isso sem discurso, sem ser panfletário. É uma história. É uma história e essa história ter esse holofote que está tendo, ser vista por tanta gente, talvez seja uma história que esteja sendo devolvida, na verdade, para muita gente que a merecia na hora certa e que não estudou na escola, que os seus pais não te contaram, que sua tia não te contou por que aquele seu professor sumiu, né? E a gente ter essa possibilidade através da arte, nossa, estamos em festa mesmo. E agradeço a Fernanda, às Fernandas, né? Que lindo a gente ver um país torcer por duas artistas desse quilate, como torcem para o jogador de futebol, né? É isso. Vamos todos lá fazer ola, né? No dia 2. Já fizemos muitas olas, muito lindo. O que você acha que vai sair para a gente dos 3 prêmios? Qual você acha que é o que a gente consegue trazer para cá? Bom, eu não tenho nem condição de opinar sobre isso, mas assim, eu te digo que já estamos muito premiados, né? Com certeza, já. Eu acho já que conquista. A gente nem achava que ia ter Globo de Ouro, que eu achava mesmo. A própria, eu fiz no outro dia uma declaração da Nanda que falava assim, não tem chance uma pessoa que fala português, no trabalho falando português. Você está linda a indicação, foi maravilhoso. E a gente ficou, todo mundo muito surpreso, foi lindo demais. Nossa, né? Conquista mesmo. O que vier,
é lucro, né? Não, Com certeza é lucro, porque já é lindo incrível. demais, é muito incrível. A gente vai torcer pela Fernanda e a gente vai torcer pela Denise Fraga também, que tenha mais e mais sucesso com essa peça incrível que eu estou super curioso para assistir. Vou assistir com certeza, estarei lá. De ver. Foi uma honra conversar com você. Eu queria dizer que, infelizmente, o podcast não poderá ser gratuito mais. Iremos cobrar, porque a Denise deu uma aula aqui pra gente hoje, tá? Tô brincando, mas muito obrigado mesmo por receber a gente do GPS Brasília. É uma honra, muito sucesso, viu, Denise? Obrigada a todos vocês da equipe do GPS. Um prazer falar com vocês. Obrigada. Valeu, gente. Eu sou o TJ Fernandes e esse foi mais um podcast do GPS Brasília. Valeu!